A liberdade dos filhos de Deus não é uma conquista de um momento, mas um exercício cotidiano. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 17, versículos do 22 ao 27. Memória litúrgica de Santa Clara de Assis. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia de hoje nos convida a uma profunda reflexão sobre a verdadeira liberdade dos filhos de Deus. É um tema que ecoa perfeitamente na vida de Santa Clara de Assis, cuja memória nós celebramos. As palavras do livro do Deuteronômio que acabamos de escutar ressoam como um eco que atravessa os séculos. Agora, Israel, que pede o Senhor teu Deus de ti, senão que temas o Senhor teu Deus. A palavra hebraica yarê, que traduzimos por temer, respeitar ou reverenciar, não expressa medo servil, mas sim aquela reverência profunda, aquele respeito admirativo que nasce do reconhecimento da majestade divina. É o mesmo sentimento que move uma criança diante do pai. Ela não tem terror, mas ela possui uma veneração cheia de amor. O texto sagrado continua pedindo que caminhemos em todos os seus caminhos. Derakihayu, em hebraico, uma palavra que ecoa não apenas um percurso físico, mas um modo de vida, uma forma de existir no mundo. São Jerônimo, ao traduzir essa passagem para o latim, usou a expressão ambulare in omnibus viis eius, captando essa dimensão dinâmica da vida espiritual, caminhar nos caminhos do Senhor. Mas é no Evangelho de São Mateus que nós encontramos a chave interpretativa mais luminosa dessa liberdade filial. Quando os cobradores do imposto para o templo se aproximam de Pedro questionando se Jesus ele vai pagar a taxa, em grego, de dracma, não estão apenas preocupados com uma questão fiscal, estão testando a ortodoxia religiosa do Mestre. A resposta de Jesus é revolucionária. Os filhos são livres. E a palavra grega eleuteros não indica simplesmente ausência de escravidão externa, mas aquela liberdade interior que brota da consciência da própria dignidade filial. Como nos ensina São João Crisóstomo em suas homilias sobre São Mateus, a liberdade dos filhos não consiste no fazer o que se quer, mas no querer aquilo que é verdadeiramente bom. Essa liberdade, porém, não é silenciosidade. Jesus mesmo demonstra isso ao decidir pagar o tributo para não escandalizá-los. O Senhor ele escolhe a via da caridade, renunciando ao exercício de um direito legítimo para não criar obstáculos na fé dos outros. Esta atitude nos recorda vivamente Santa Clara de Assis. Nascida na pobreza, ela possuía todos os privilégios de sua classe social, mas escolheu a vida da pobreza radical, não por desprezo. Ela não desprezava as riquezas em si mesmas, mas por amor àquela liberdade evangélica que permite amar sem condições, servir sem interesses e doar sem reservas. Como ela própria escreve em sua regra, tendo deixado o mundo, não abandonamos coisa alguma, pois nada tínhamos que pudéssemos deixar. O Deuteronômio nos exorta: circuncidai o vosso coração obstinado. Veja, a circuncisão do coração é uma imagem poderosa que os padres da igreja desenvolveram amplamente. Santo Agostinho, em seus comentários aos Salmos, explica que essa circuncisão espiritual, se assim podemos dizer, consiste no cortar tudo aquilo que impede ao coração de amar plenamente. E o que nos impede de amar plenamente? O orgulho, a avareza, o apego desordenado às criaturas. A expressão coração obstinado é uma metáfora audaz que indica aquela dureza interior que nos impede de acolher a voz de Deus. São Clemente de Alexandria, na sua obra O Pedagogo,
comenta que essa dureza é como uma casca que deve ser removida para que o coração possa respirar o ar puro do Espírito. Meus irmãos e minhas irmãs, a liberdade dos filhos de Deus não é, portanto, ausência de lei, mas superação da mentalidade legalista. Não é o jovem rebelde que rejeita toda autoridade, mas o filho maduro que age por amor e não por obrigação. Como escreve São Paulo aos Gálatas, para a liberdade, Cristo nos libertou. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, Santa Clara de Assis encarnou perfeitamente essa liberdade. Quando o Papa Inocêncio IV tentou impor-lhe uma regra mais moderada, ela resistiu com firmeza, não por teimosia, mas por fidelidade ao carisma franciscano. Sua liberdade não era capricho pessoal, mas obediência à voz do Espírito Santo, que a chamava a viver o Evangelho sem interpretações relaxantes, ou poderia dizer, adaptações convenientes, sem atenuações. O episódio da moeda encontrada na boca do peixe, do grego statera, não é apenas um milagre extraordinário, mas um sinal profético. Deus provê aquilo de que necessitamos para cumprir os nossos deveres, mesmo aqueles que em si mesmos poderíamos considerar dispensáveis. A providência divina não nos isenta das responsabilidades humanas, mas ela nos capacita a assumi-las com serenidade. Orígenes, em seu comentário a São Mateus, ele vê neste peixe uma imagem da humanidade que deve ser pescada das águas turbulentas do mundo para encontrar em sua boca, isto é, em sua confissão de fé, o tesouro que paga não apenas o tributo terrestre ou os tributos terrestres, mas também a dívida do pecado. Veja, a verdadeira liberdade cristã, portanto, não é fuga das responsabilidades, mas transfiguração delas em atos de amor. Não é egoísmo sagrado, mas dedicação generosa. Como nos ensina São Tomás de Aquino na Suma Teológica, a liberdade consiste não tanto no poder de escolher entre o bem e o mal, mas na capacidade de aderir espontaneamente ao bem. Santa Clara nos ensina que essa liberdade se conquista através da oração contemplativa, da vida fraterna e do serviço aos pobres. Em sua experiência em San Damiano, ela demonstrou que é possível viver uma liberdade radical, mesmo dentro dos muros de um mosteiro, porque a verdadeira liberdade é interior. O Deuteronômio conclui recordando-nos que o Senhor não faz acepção de pessoas e não aceita presentes. Esta justiça divina imparcial não deve intimidar-nos, mas libertar-nos. Diante de Deus não valem títulos, riquezas ou privilégios sociais. Vale apenas a sinceridade do coração e a autenticidade da conversão. Meus irmãos e minhas irmãs, a liberdade dos filhos de Deus não é conquista de um momento, mas um exercício cotidiano. É escolher cada dia amar gratuitamente, servir desinteressadamente, perdoar generosamente. É viver como Cristo, que sendo livre de todos, fez-se servo de todos para ganhar a todos para o Pai. Que pela intercessão de Santa Clara de Assis, espelho da pobreza evangélica e modelo da liberdade cristã, peçamos ao Senhor para que saibamos viver essa liberdade filial, livres das amarras do egoísmo, mas ligados pelos doces vínculos do amor, independentes das seduções do mundo, mas dependentes da vontade do Pai, senhores de nós mesmos, para sermos verdadeiramente servos dos irmãos. Uma abençoada segunda-feira para você e sua família. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.